Princípios de Deus para a vida do homem. E hoje nós estaremos falando aqui acerca de algumas lições que nós aprendemos com esse homem chamado José. No livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 13. Perguntou Israel a José. Israel era o pai de José. Perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Ou seja, José, ele era um homem, ele era um jovem obediente aos seus pais. E a Bíblia, nós sabemos que um dos mandamentos de Deus é que o filho e a filha, ou seja, os filhos, sejam obedientes aos seus pais. O pai de José chegou nele e falou assim: meu filho, vai lá ver como estão os teus irmãos. E José de pronto disse: eis-me aqui. O que nós aprendemos com isso? Que nós devemos seguir o mandamento de Deus. Nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Nós devemos obedecer o nosso pai e a nossa mãe, porque essa é a vontade de Deus. Então José foi um homem obediente ao seu pai e à sua mãe. Por isso que ele foi uma pessoa bem-sucedida nessa terra. Olha só o que diz a Bíblia em relação a isso. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo que te corra bem e tenha vidas longas sobre essa terra. Então, é da vontade de Deus que nós honremos os nossos pais, para que nós venhamos ter uma vida longa sobre essa terra e tudo que nós fizermos, nós sermos bem-sucedidos. José, ele teve uma vida longa. Ele viveu até 110 anos de vida. E ele também foi bem-sucedido, porque ele honrou pai e mãe. Certa vez, eu estava jogando bola na rua e meu pai passou por mim e falou assim: meu filho, vai para casa, já está tarde. E eu falei assim para ele: não vou não, que eu quero continuar aqui jogando bola. Eu desobedeci ao meu pai. Qual foi o resultado da minha desobediência? Veio um vizinho, estava empolgado, tinha acabado de comprar uma bicicleta, bateu em mim, me atropelou, quebrou o meu fêmur em 3 partes. Eu tive que ficar mais de 20 dias internado no hospital. Depois ainda tive que usar, durante alguns meses, um gesso. E ainda tive que ficar vários e vários meses sem poder jogar bola. Tudo por quê? Porque eu fui um filho desobediente. Se eu tivesse obedecido o meu pai, eu teria ido para casa e não teria que passar por toda aquela provação por conta da desobediência. Graças a Deus que eu aprendi a lição e hoje eu procuro obedecer aos meus pais, porque essa é a vontade de Deus. E uma observação: quando o texto fala assim, ó, filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, eu gosto da Bíblia porque nós temos que analisar palavra por palavra. Quando fala assim, ó, obedeçam os seus pais no Senhor, essa palavra que diz assim, no Senhor, quer dizer o quê? Que em regra, os pais, a maioria dos pais, em regra, vão dar bons conselhos para os seus filhos. Isso é óbvio. Até no mundo animal, a gente vê o cuidado dos pais com os seus filhotes. Mas toda regra tem a sua exceção. Então, às vezes acontece de um pai ou uma mãe dar um conselho ruim para o seu filho. E aí, por isso que o texto fala, ó, obedeçam seus pais no Senhor. Ou seja, esse conselho do meu pai, ele tem que estar alinhado com os princípios do Senhor, com os princípios do bem. Porque se um pai falar assim para um filho: meu filho, vai matar aquele fulano ali que ele é meu inimigo. Claro que você não vai obedecer ele, porque aqui não é no Senhor esse conselho do pai. Mas isso é exceção. A maioria das vezes os pais dão bons conselhos para os filhos. Então nós devemos, como José, obedecer os nossos pais. Além disso, José também, outro princípio que ele seguia na vida dele era fugir da aparência do mal. A Bíblia fala assim, ó, fuja da aparência do mal. E por que José ele tinha esse hábito de fugir da aparência do mal? Porque quando ele foi vendido pelos seus irmãos e foi parar na casa de Potifar, que era o oficial lá do homem mais poderoso do Egito, na época o faraó, a esposa de Potifar começou a desejar ter relações com José, porque José era um jovem e ele era bonito de porte e de aparência, que a Bíblia diz. Então ela começou a perseguir José, querendo ter relacionamento íntimo com José. E o que José fazia? Ele fugia dela. Ele fugia dela todos os dias.
A Bíblia é bem clara, ela fala assim, ó, fuja da aparência do mal. Você só vai conseguir vencer o mal fugindo dele. Tem muita gente que perde, cai, se destrói. Por quê? Porque quer flertar com o mal, quer brincar com o mal e quer ficar pactuando com o mal. E a Bíblia é bem clara, fuja da aparência do mal. E José, ele fugiu. Ele fugiu da mulher de Potifar. Por quê? Porque ele tinha um temor a Deus e ele tinha um respeito e uma consideração pelo seu patrão. Não tinha como. Ele era solteiro. Mas aquela mulher que estava chavecando ele, que estava flertando ele, ela era casada e casada com o patrão dele. Então quantas pessoas têm se arruinado porque ao invés de fugir das seduções aí da vida, elas têm brincado com isso, né? Então outra lição que nós aprendemos com José. José foi bem sucedido por quê? Porque ele fugia da aparência do mal. Então, meu querido, fuja da aparência do mal. Existe um provérbio que diz assim, o homem prudente, ao ver uma confusão ali na frente, ele foge, ele passa longe. Mas o louco, o insensato, ele, de curioso, ele quer se aproximar para ver e acaba sendo prejudicado. É um provérbio escrito por Salomão, o homem mais sábio. Então fuja da aparência do mal. Vai para longe daquilo que você está vendo que não vai dar certo, porque senão você corre um grande risco, viu? Faça como José. E aqui a terceira lição de hoje, para nós já finalizarmos, é que José, ele aproveitou bem os talentos que Deus havia dado para ele, os dons que Deus havia dado para ele. Deus deu um dom de interpretação de sonhos para José. E José, por conta da calúnia que a mulher de Potifar fez para ele, porque ele fugiu dela, ele não quis ter relação com ela, porque ele era fiel a Deus e ele tinha consideração ao seu patrão. Aí a mulher caluniou José. Ela inventou uma mentira falando que José tentou violentá-la. E aí quando ela contou para o seu esposo, ele era um oficial do faraó, o que ele fez? Ele colocou José na cadeia. E José foi parar lá na cadeia injustamente, por um crime que ele não cometeu, por uma calúnia, por uma mentira. E lá na cadeia, teve um momento na vida de José que tinha 2 presos lá, que ele percebeu que aqueles 2 presos, eles estavam tristes. E a Bíblia diz assim, que o rosto alegre é porque o coração está feliz. Mas aqueles 2 homens estavam com o rosto caído, abatido, de tristeza. José percebeu que eles não estavam bem. Aí José se aproximou e falou assim, o que vocês têm? E aí eles falaram, não, nós tivemos um sonho. E nós estamos incomodados com esse sonho. Nós não sabemos o significado desse sonho. E José ele recebeu um dom de Deus de interpretar sonhos. Aí é que está a questão. José, ele usou o talento que Deus deu para ele, o dom que Deus deu para ele, para fazer o bem para o próximo. Ele poderia nesse momento se revoltar e falar assim, poxa, eu estou sendo obediente ao meu pai, eu estou sendo uma pessoa exemplar, uma pessoa que estou seguindo os mandamentos de Deus, e vim parar na cadeia injustamente, eu vou abandonar Deus, vou abandonar tudo isso, e vou começar a aprontar, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber dos talentos que Deus me deu. E tem muita gente que tem enterrado os seus talentos. José poderia muito bem ter enterrado o seu talento ali dentro da cadeia. Por quê? Porque ali não tinha holofotes, ali não tinha outdoor, ali não tinha aplausos, ali não tinha fama, ali ele não ia ser reconhecido pelos homens. Mas o que ele fez? Ele se colocou na condição de poder ajudar o próximo. Então ele usou o dom dele, que Deus deu para ele, que era o dom de interpretações, e ele foi interpretar o sonho daqueles 2 homens. Aí um deles ia ser morto e o outro deles ia ser restituído para o faraó. José falou assim, olha, você que vai ser restituído, lembra de mim? Aí aquele homem voltou para a casa de faraó para servir. Mas ele esqueceu de José por 2 anos. E aí José, por ele ter aproveitado o dom dele, o talento dele para a glória de Deus, o faraó teve um sonho que o atribulou durante toda a noite. E aí ninguém conseguia interpretar o sonho de faraó, que era o homem mais poderoso do Egito. Aí quem que estava lá na presença do faraó? Aquele homem que estava preso com José, que José interpretou o sonho dele. Aí ele se lembrou 2 anos depois que José interpretou o sonho dele. Aconteceu do jeito que ele interpretou o sonho dele. Aí ele foi falar de José para faraó. Aí faraó foi e falou assim, olha, então chama esse homem chamado José para que ele interprete o meu sonho. E foi daí que José saiu do presídio
e foi se apresentar para Faraó, foi interpretar o sonho de Faraó. E aí Faraó escolheu José para ser o governador de todo o Egito. Para concluir, nós devemos seguir esses princípios. O primeiro princípio é, José, ele creu na visão extraordinária que Deus deu para ele. Ele creu nas promessas de Deus. O segundo princípio foi, José fazia tudo com excelência. O terceiro, José fazia tudo para a glória de Deus. O quarto, José era obediente ao seu pai e à sua mãe. O quinto, José, ele fugiu da aparência do mal. E o sexto, José usou o talento dele para ajudar o próximo. E foi assim que aconteceu na vida de José. E que nós possamos também seguir esses 6 exemplos, essas 6 lições de José. E com certeza nós seremos bem-sucedidos também. Já quero aproveitar o momento para fazer uma oração pela sua vida. E também passar só um pouquinho desse louvor aqui, que ele me lembrou aqui da parte de José, na qual diz que José, ele fugiu da aparência do mal. Aquela mulher estava tentando José, olha, deita comigo, você é muito bonito, você é um gatinho, meu marido nem vai ver, você está aqui, ninguém te conhece, você está longe dos seus conhecidos, vai ficar aqui no secreto, só entre nós, vai ser segredinho. Mas o que José fez? Ele fugiu da aparência do mal. Então, querido, fuja da aparência do mal, porque senão lá na frente, às vezes o pecado aqui, ele gera um prazer momentâneo e ilusório, mas as consequências do pecado que são terríveis, né? Olha Davi pecou e olha quantas consequências que Davi teve. Mas José fugiu e ele foi beneficiado lá na frente. Ele rejeitou aqui a sedução, a prostituição, e lá na frente ele foi premiado, ele casou, teve filhos e teve uma vida exemplar e bem-sucedida. Olha só esse texto, esse louvor que diz assim, do Thales Roberto. Ouça um pouquinho. Eu nasci para te chamar de pai. Foi o que José viveu. E andar do seu lado. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Desde o ventre da mãe dele. Ele era povo escolhido de Deus. Por isso que José, ele seguiu no alvo, no foco, no propósito. Ele sabia que ele era abençoado. Ele vivia obediente. Mas olha só o que acontece. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Foi o que aconteceu com José. Todo dia vem as propostas e nos chamam. Todo dia vem as tentações e nos chamam. Foi o que aconteceu com José e com nós também. Todo dia o pecado vem, né? Querendo nos derrubar, mas eu escolho Deus. Foi isso que José fez. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu vou resistir, eu vou fugir desse mal, eu escolho Cristo todo dia. Eu sou de Deus e vivo a minha vida para a glória de Deus. Mas eu escolho Deus. Cante esse hino, viva esse hino. Escolha ser amigo de Deus. Escolha Cristo todos os dias. Já morreu para a sua vida e agora vive a vida de Deus. Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Coloque a sua mão no seu coração nesse momento e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, Senhor, muito obrigado por estarmos aqui. E eu peço a Ti, Senhor, nos abençoe, ó Pai, que nós venhamos ser como José, um homem que desde o ventre foi escolhido como o povo Teu, como diz esse hino. E ele decidiu escolher obedecendo ao Senhor, fugindo da aparência do mal. Nos dê a graça, ó Pai, de nós crermos nas Tuas visões, de nós fazermos as coisas por excelência, de nós fazermos tudo para a Tua glória, de nós sermos obedientes aos nossos pais, de nós, ó Pai, fugirmos da aparência do mal e de nós buscarmos, ó Senhor, multiplicar os talentos que o Senhor colocou nas nossas mãos. Senhor, essas 6 lições que nós aprendemos aqui com José, que nós possamos viver na nossa vida. Eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe essa pessoa, dê força a ela, para que ela possa resistir ao mal, fugir do mal, que ela possa ter força e bom ânimo para obedecer aos seus pais, e que ela possa multiplicar os talentos que o Senhor deu e entregou nas mãos dela, e que tudo que ela fizer seja para a honra e glória de Deus, que ela possa escrever uma história bonita, que vale a pena ser contada
como o Senhor escreveu a história de José. Pai, seja conosco, porque nós escolhemos ser o teu amigo nesse dia, amanhã e por todos os dias da nossa vida. Senhor, muito obrigado, ó Pai, e seja conosco, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida.